Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eterno Deus, nós te louvamos, te adoramos. Queremos declarar, meu Pai, em alto e bom som que nós te amamos. Adoramos o teu Filho Jesus Cristo, o teu Santo Espírito. Te agradecemos, meu Deus, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã ensolarada, nesse dia maravilhoso que tu preparaste para nós. Te damos graças, meu Deus, pela paz, pela saúde. Te damos graças por esse momento aqui para estarmos ministrando uma palavra dos céus. Deus, cativa a minha mente agora, o meu coração. Transmite, Deus, aquilo que está no teu coração, Senhor. Que teu Espírito Santo agora venha coordenar essa mensagem, venha colocar palavras nos meus lábios, para que todos os ouvintes sejam abençoados nessa manhã. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, meu Deus, no nome de Jesus, o teu Filho. Muito obrigado. Exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Amados, bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam bem-vindos nesse momento, aleluia, para juntos partilharmos e compartilharmos das maravilhas de Deus, compartilharmos da sua palavra. Amém? Nessa manhã nós vamos estar ministrando na palavra, embasado na história de Neemias, no capítulo 6, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, quero sintetizar aqui sua história. Neemias, ele era servo de um rei chamado Artaxerxes. Ele vivia na zona de conforto, ele estava ao lado do rei, desfrutando do melhor do rei. Quando Neemias ele soube do estado calamitoso que estava a cidade santa, os muros destruídos, os portões quebrados, queimados, e a nação entristecida, sofrendo, clamando por misericórdia. Neemias, por amor à obra de Deus, ele abdicou de tudo. Ele saiu da zona de conforto, ele conversou com o rei, e Deus usou o rei com graça, e o rei o abençoou, e enviou para a sua terra para que ele fosse exercer uma grande obra no reino de Deus. E um dos me faz lembrar muito bem, Platão, ele, um dos filósofos da Grécia Antiga, né? Ele disse que a vida sem exames não é digna de ser vivida. A vida sem exames não é digna de ser vivida. O próprio Jesus nos recomendou que nós examinássemos de tudo e que retivessem o bem. Amém? Aleluia. A criatura humana não precisa saber onde posicionar, ou melhor dizendo, a criatura humana precisa saber onde posicionar o seu ego. Aleluia. O profeta Jeremias, ele expressou assim: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Esse mesmo profeta, lá no capítulo 7 do seu livro principal, ele diz assim: melhoremos os nossos caminhos, melhoremos as nossas ações, melhoremos as nossas obras e busquemos ao Senhor. Nesses dias atribulados, angustiantes, é bom que façamos uma reflexão dos nossos caminhos, das nossas ações, das nossas obras, do nosso conceito de vida. E
A palavra que eu vos trago nessa manhã, nós vamos estar meditando também com base na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, em uma das suas lições, que falava a respeito do crente observador, do crente envolvido e do crente participante. Gostaríamos muito nessa manhã que cada um de nós, carinhosamente, movido pelo Espírito Santo, fizéssemos uma autoanálise de nós mesmos, dos nossos corações, das nossas consciências, para saber que tipo de cristãos nós estamos sendo, se estamos aptos para enfrentar essas turbulências que o mundo nos proporciona nesses últimos dias. A Bíblia fala do cristão observador, que não é muito bom, mas infelizmente existe. Existe o cristão observador. Esse é o que fica do lado de fora do palco, como simples espectador que pagou seu ingresso e espera assistindo o que vai acontecer. Não seja esse tipo de cristão. Às vezes aplaude e às vezes vaia, não é assim mesmo que age o observador? Às vezes concorda com o pastor, às vezes discorda do pastor, às vezes concorda com a igreja, às vezes discorda da igreja. Às vezes concorda com a irmandade, às vezes discorda. Na história da restauração dos muros de Jerusalém, nós encontramos um trio que causou muitos aborrecimentos ao profeta Neemias. Esse trio chamava Sambalate, o segundo Tobias e o terceiro Gesem. Esses homens foram usados pelo diabo para atrapalhar a marcha do povo de Deus, um trabalho lindo, um, um trabalho maravilhoso, um trabalho nobre. A atitude de Neemias foi uma atitude nobre, ele abdicou de tudo para reconstruir os muros de Jerusalém, para atender a necessidade espiritual do povo da cidade, que havia sido destruída quase que na sua totalidade. Nós conhecemos pessoas que em nosso meio, como esses homens, né? Infelizmente, são pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Mas não fazem nada para apagar o fogo ou para apagar o incêndio. Jesus falou aos escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observe tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem. Aleluia. Não imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos bem pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A pessoa desse tipo, as pessoas que às vezes nada faz, sabe? Mas fica apontando o dedo, criticando, desfazendo, tentando destruir a obra de Deus. O observador é distinguido por algumas características. Não seja um observador. Você que está me ouvindo, às vezes eu tenho observado nas redes sociais muitas pessoas com esse espírito de destruição se deliciam em atacar a igreja do Senhor e atacar os obreiros do Senhor, em atacar os pastores. Pergunto o que é que vocês têm feito em prol do reino de Deus. Destacamos aqui algumas características do observador. Em primeiro lugar, ele é ciumento.
Em Neemias 2:10 está escrito de Sambalate e de Tobias. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Os inimigos do Evangelho são movidos por um certo ciúme. Eles não se conformam quando vê uma igreja crescer, quando vê o reino de Deus se expandindo, quando vê as coisas de Deus sendo implantadas na terra com carinho, com amor. Eles se levantam, foi o que aconteceu com esse trio: Sambalate, Josias, Tobias, melhor dizendo, e Gozém. A segunda característica do observador é que ele é crítico, muito crítico. Novamente é dito de Sambalate e de Tobias, e agora também de Gozém, o arábio. Quando souberam disso, zombaram de nós, diz o texto em Neemias 2,19, zombaram de nós, desprezaram-nos, dizendo: que é isto que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Quem fica do lado de fora de qualquer tipo de luta só critica e zomba dos que estão a trabalhar, daqueles que estão batalhando. O observador tem essa finalidade destrutiva de criticar, só criticar, eles nada fazem, mas tem uma facilidade incrível de criticar, de apontar os erros, de enxergar com lente de grande alcance, né? Às vezes os pequenos defeitos, as pequenas falhas. Jamais são capazes de enxergar as virtudes, as qualidades. O observador, ele é, às vezes, sarcástico. Agora é a vez de Tobias menosprezar os judeus, dizendo, Números capítulo 4, versículo 3, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela montanha de pedras. Com isso, quase que a obra da reconstrução dos muros não chegaria ao fim. Porém, disse Neemias, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aleluia. O servo de Deus deve ter o princípio, a qualidade, o caráter de Neemias. Primeiro, ele abdicou de tudo para cuidar das obras no reino de Deus, para cuidar das obras eternas. Aleluia. E ele foi com propósito, com dedicação, com afinidade, determinação. E ele não abriu mão de nada. Sejamos assim. Aleluia. Irmãos, eu quero falar também a respeito do envolvido. As pessoas que às vezes são até envolvidas no reino, né? Tem muita gente envolvida no reino. E muitos até se gloriam disso porque são envolvidas. Mas quais são mesmo as qualidades, quais são as características dos envolvidos? O envolvido, esse é o que faz de conta que está, mas não está. O envolvido, né, é o caso típico do crente simplesmente envolvido. Vocês lembram da história de Atos, capítulo 5, que trata a respeito da vida de um casal chamado Ananias e Safira? Eles eram envolvidos, eles eram vistos como cristãos da era primitiva. Eles estavam envolvidos na igreja primitiva, a
a igreja gloriosa implantada pelo Senhor Jesus e que estava vivendo num momento de fulgor, de glória, de grande expansão, de grande ascensão. Aleluia. Aí a Bíblia fala de que um dos discípulos, se não me engano, André, ele vendeu uma propriedade, ele vendeu uma fazenda, e ele entendendo a necessidade do povo, as dificuldades na comunidade cristã, ele pegou o dinheiro todo da venda e ele depositou aos pés dos apóstolos para que esse dinheiro fosse distribuído segundo a necessidade de cada um. Isso não é parâmetro para os nossos dias, isso não é doutrina bíblica, mas imagino eu, por conta do momento glorioso que vivia a igreja primitiva, o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 47, você vai ver muito bem, que eles viviam de forma tão comum, tão esplêndida, gloriosa, que o amor suplantava toda e qualquer dificuldade. Eles não pensavam simplesmente em si, como é muito natural nos nossos dias. Eles tinham uma visão de amplitude, uma visão de reino, uma visão de largura das necessidades das pessoas. Então, olha que atitude nobre, né? Ele apanhou o dinheiro da sua fazenda que havia vendido e depositou aos pés dos apóstolos, espontaneamente, para que houvesse divisão entre os necessitados. Ananias e Safira. Ananias e Safira envolvidos na obra, possivelmente por um certo espírito de inveja, quis imitá-lo. Ananias e Safira venderam também uma herdade e dentro de casa eles planejaram levar uma parte do dinheiro que vendeu e depositar também aos pés dos apóstolos para imitar a obra tão nobre de André. Amados, só que eles mentiram. E quando eles chegaram lá que depositaram a parte que não era o valor total, eles foram repreendidos pelo apóstolo Pedro. Pedro disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que tu mentiste ao Espírito Santo? Ananias, se você vendesse a propriedade, o dinheiro não era seu, se você quisesse guardar, não pertencia a você. Em outras palavras, não é obrigado você dar. Não foi obrigado você trazer. A questão foi a mentira, a tapiação, tá? E eles faziam parte do grupo da igreja da atualidade. Porém, ele tinha o espírito dos envolvidos. E você sabe do resultado. A Bíblia diz que naquele momento Ananias caiu morto através da palavra de Pedro. Porque você mentiu ao Espírito Santo, você vai morrer e ele morreu. Horas depois chega sua esposa, Safira, vai o apóstolo e pergunta para ela por quanto venderam a propriedade e ela mentiu também conforme o seu esposo. E o apóstolo Pedro disse para Safira: olha aqui os pés daqueles que sepultaram o seu esposo. E ela também caiu morta. Na hora. Com Deus não se brinca. No reino de Deus, nós não podemos simplesmente sermos envolvidos. Repito, o envolvido ele faz de conta que é, mas não é. Ele está junto, mas não faz parte. Como disse o mesmo Pedro para um cidadão antes mágico chamado Simão e que se converteu ao Evangelho,
e queria adquirir os poderes sobrenaturais comprado por dinheiro. O apóstolo Pedro disse: tu estás em fel de amargura, tu estás em laço de iniquidade. Os dons de Deus não se compram com dinheiro. Ora, pois, a Deus, para que porventura sejam perdoados os teus pecados. Tu estás em fel de amargura, tu não tem nem parte e nem sorte nesse ministério. Então, o envolvido tem esse perfil. Está, mas não é. Participa, mas não possui a graça de Deus, a transbordante graça de Deus, que é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Não seja simplesmente um envolvido. Meus amados irmãos, tem também aqui algumas características dos envolvidos. E a primeira delas, né? Você já viu falar daquela questão do fogo de palha? Aquele fogão que acende com aquela rapidez toda. Talvez em alguns segundos, alguns minutinhos se apaga e só fica cinza. Assim são os envolvidos. É apenas entusiasmo e mais nada. Não seja simplesmente entusiasmado. Não viva de fantasia. Não seja simplesmente envolvido no reino. O apóstolo Pedro era assim no começo do seu apostolado, no começo. No começo ele era incrível, né? Ele era falho, ele era, sabe, fantasioso, parecia ser mais crente que todos. Fez algumas promessas a Jesus, incapaz de cumprir e realmente não cumpriu. Ele disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mateus capítulo 26, 33. Esse é o envolvido. Pedro, no seu início de ministério, ele era simplesmente envolvido. Satanás ia se andar com ele, Satanás usou a boca dele, ele negou a Jesus Cristo na hora mais importante, na hora que Jesus mais precisou de orar junto com ele lá no Getsemane, no momento de dor, de sofrimento, de perturbação. Ele dormia. Ele era muito inconstante no seu início de apostolado. Vou salientar isso. Porém, após a morte de Jesus, esse mesmo Pedro disse aos seus companheiros: vou pescar. Preste atenção. O Pedrão, sabe? Que parecia ser cheio do Espírito Santo, que parecia ser cheio de virtudes, parecia ser o mais crente entre os 12, parecia ser o mais apegado a Jesus dentre os 12. Quando Jesus morreu, olha o que é que o texto diz, na mesma hora, aliás, né? Na mesma hora em que cantava, levantava as mãos, aliás, desculpe aí. Assim que Jesus morreu, ele tomou iniciativa para voltar ao passado. O envolvido às vezes tem essa facilidade de qualquer coisa querer voltar ao passado, querer deixar a sua igreja, querer mudar de igreja, sabe? Querer contestar com o seu pastor. Então, olhe bem, Jesus morreu, imediatamente ele coloca no seu coração: vou pescar. Olha que ele havia saído da profissão de pescador que Jesus havia convidado e deu a ele, atribuiu a ele uma tarefa diferente. Pedro, agora você vai ser um pescador de almas. Assim que Jesus morre, a fé de Pedro desvanece. Envolvido, envolvido. E não foi só Pedro, não. Nesse momento, todos os discípulos que com ele estavam disseram: nós também iremos pescar. Em outras palavras, ali ele estava abandonando a fé, abandonando a Jesus, abandonando o caminho. Só que Deus tinha planos na vida de Pedro. Deus tem planos na sua vida.
Esteja com os ouvidos espirituais atentos para que Deus fale no seu coração nessa manhã. Deus tem planos na sua vida. Aleluia. Então, o envolvido, além de fogo de palha, como era o nosso Pedro, ressalvo antes da conclusão do seu apostolado. Depois que Jesus o capacitou e encheu do seu Espírito Santo, a coisa foi outra. Ele foi o grande Pedro. Pedro cheio de dons, cheio de virtude, cheio de poder, cheio de autoridade. Um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus. Depois que ele foi transformado, depois que ele deixou de ser simplesmente envolvido, depois que ele recebeu a porção do Espírito Santo. Bem, o envolvido, presta atenção que isso é interessante, né? O envolvido ele tem também como característica o espírito da religiosidade maquiada. Meus irmãos, meus queridos irmãos, quanta maquiagem espiritual, quantas pessoas parecendo cristãos, quantas pessoas nos nossos dias que parecem ovelhas. Religiosidade maquiada. Costuma-se dizer na sabedoria popular que quem vê cara não vê coração. O crente apenas envolvido não vai além de uma religiosidade maquiada. Ele não passa disso. E é muito lamentável ter que dizer isso a você que está nos ouvindo. Estamos vivendo uma era apocalíptica. Estamos vivendo um momento das coisas parecidas, das coisas que parecem, mas não são. Existe irmãos que parecem, ou melhor, existe cristãos que parecem ser cristãos, mas não são. São simplesmente envolvidos. Existem igrejas que parecem igrejas verdadeiras, mas não são. Também existem pastores que parecem grandes líderes eclesiásticos, mas não são. A palavra de Deus nos traz uma mensagem escatológica lá no capítulo 6 de Apocalipse, onde a palavra diz que saíram 4 cavaleiros, em cada um dos cavalos tinha, aliás, em cada um dos cavaleiros tinha o seu cavalo em que ele estava montado. Cada cavalo tinha uma cor vermelha, cor amarela, cor branca, cor preta, e o cavaleiro vestido de branco. E algumas pessoas acham que ele representa Jesus Cristo. Mas leia com carinho, se aprofunde na teologia, você vai ver que aquele cavaleiro do cavalo branco, ele simboliza o anticristo, ele simboliza a falsa paz. A onda de falsa paz que está sendo derramada nos últimos dias da nossa história. Muitas coisas parecidas, mas que não são verdadeiras. A religião de marca, de status, de grife, de capa. No grande sermão de Jesus, ele proclamou: muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Ele responde: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o envolvido, ele não tem esse compromisso de servir a Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade, de ter a marca de Cristo na sua vida.
de ser cheio do Espírito Santo, de ser comprometido com as sãs doutrinas da palavra de Deus. Eles são fogo de palha. Eles têm uma religião maquiada. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de tanta religiosidade. Meu Deus, tem misericórdia. De tantas igrejas, tantos cristãos, de tantos pastores. Que bom se todos eles fossem verdadeiros. Jesus, ele nos adverte no capítulo 24 de Mateus: cuidado, não vos enganeis, porque surgirão muitos falsos profetas e eles estão entre nós. Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, que praticam a iniquidade. O cristão simplesmente envolvido, irmãos, é tipo os cristãos laodiceanos. Se conhece a história da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3? Uma igreja primitiva, mas que ela se despiu da santidade, se despiu da sã doutrina e começou a trilhar no caminho do mundanismo, da religiosidade. Era uma igreja de grife, uma igreja de fama, uma igreja de poder aquisitivo muito grande. Era uma cidade rica e a igreja estava nesse patamar. Mas a Bíblia diz que era uma igreja que estava num estado calamitoso. Jesus fala duramente com a igreja de Laodiceia através de uma carta que ele enviou, dentre as 7 cartas que ele enviou para as igrejas da Ásia Menor. Ele diz: tu pensas que és rico, mas tu és pobre, tu és cego, tu és nu, tu és miserável, tu és desgraçado. Olha o que Jesus diz para a igreja que está em Laodiceia. Uma igreja que vivia no patamar da religiosidade, irmãos. Foi antes uma igreja primitiva, uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, guardadora da palavra, uma igreja comprometida com Deus. Mas o seu fim foi trágico. Ela deixou-se contaminar com o pecado, com a vaidade, com a religiosidade maquiada. Pelo amor de Deus, a palavra diz no capítulo 4 do Evangelho de João que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no nome de Jesus. O envolvido, ainda como característica, né? Ele tem a fé, legal. Ele tem a fé sem fidelidade. Fé sem fidelidade. Raciocine comigo. Todo mundo tem fé. Todas as religiões têm fé. Quantas vezes eu ouço alguém bater no seu peito: ah, pastor, a minha fé é muito grande. Coitado, não sabe o que está dizendo. Pois eu digo para você, não tenho receio de dizer, a minha fé é minúscula. Aos olhos humanos precisa colocar talvez um microscópio para ser visto. Porque disse Jesus: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes de todas as hortaliças, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, transportareis montanhas para os mares. A minha fé, ela é suficiente para a minha salvação. Os envolvidos, ele tem a fé sem fidelidade. Você já pensou nisso direitinho? Com quem você conversa? Não, eu tenho fé no meu Deus, o meu Jesus. Todo mundo tem fé. Fé sem fidelidade. O que adianta?
Que adianta uma fé sem fidelidade? Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. O Senhor fala assim: tu tens fé, tu crês, faz muito bem, mas o diabo também crê e estremece. Uma fé sem fidelidade não implica em nada no reino espiritual. Não implica em nada diante do Deus Todo-Poderoso. Repito, ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pensemos nisso nessa manhã, como nós precisamos dessa fé genuína, da fé que move o coração de Deus, da fé que vai além dos nossos conceitos humanistas, da fé que vai além da nossa religiosidade ou da nossa religião. A fé que toca, que sensibiliza o coração de Deus. Aleluia. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz: fé sem fidelidade ou sem obras, por si só está morta. Fé sem atitudes espirituais, fé sem fidelidade, todo mundo tem. Não basta estar envolvido, Jesus declarou. Olha que lindo, viu? No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, o meu pai é aquele que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim, envolvido, e não der fruto, ele o corta e lança fora para ser queimado no fogo. E toda vara que em mim dá fruto, ele limpa. Aleluia. Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Se nós estamos em Jesus, se nós estamos em Jesus, recebemos a essência de Jesus. Fazemos aquilo que ele fez. Interessante, ele disse na sua palavra: se tiver fé, farás coisas maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedir em meu nome vos será concedido. Aleluia. Queridos, quando nós temos essa comunhão, quando nós recebemos a essência de Deus, quando vivemos na essência do Espírito Santo, aleluia, a nossa fé vai além da nossa imaginação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher pecadora, uma certa vez, ela chegou num jantar que Jesus foi convidado, está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Essa mulher, ela foi convidada para... Jesus foi convidado para um jantar na casa de um certo Simão. E essa mulher era uma prostituta, uma pecadora. O que na época ela não podia sequer se aproximar da sociedade, porque a mulher adúltera, por lei, na lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada até a morte no meio da rua. Misericórdia. Mas era isso mesmo. E essa mulher quebrou os protocolos da época. Quando ela soube que Jesus estava ali, ela adentrou aquele ambiente sem poder, quebrando os protocolos da lei. E ela chegou aos pés de Jesus, ela se jogou nos pés de Jesus, e lavava os pés de Jesus, e passava perfume, e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo, e beijava Jesus, beijava os pés de Jesus, e adorava Jesus de uma forma, sabe, chamou a atenção de todos. E Simão, o crente envolvido, que não consegue discernir as coisas espirituais, ele pensou mal contra Jesus. Ele disse: olha, se ele fosse o Filho de Deus, ele saberia quem era a mulher que estava lavando os seus pés, porque se tratava de uma pecadora, de uma prostituta. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos do coração de Simão, ele disse: Simão,
Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Essa mulher lava os meus pés com perfume. Eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculos santos, tu não me beijaste. Essa mulher beija os meus pés. E, sabe, Jesus concluiu essa conversa dizendo o seguinte: olha, o que essa mulher fez aqui agora será testemunho em toda a face da terra. O que é que nós entendemos com isso? Uma atitude humana de uma mulher pecadora sensibilizou o coração de Deus de tal maneira que Deus a eternizou aquela atitude. Aprendamos a sensibilizar o coração de Deus com a nossa fé, com as nossas atitudes santas. Aleluia. Fé sem fidelidade. A finalidade é que a fé precisa estar em ação. O nosso versículo diz: o que se requer destes encarregados é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Jesus, desde quando ele estava aqui na terra, que ele tinha uma preocupação muito grande. Ele olhou assim para a multidão e disse: porventura, quando eu voltar à terra, porventura eu encontrarei fé na terra? Jesus vai encontrar muitos religiosos, muitas igrejas, muitos pseudos pastores, pseudos cristãos, pseudas igrejas. Mas ele não vem buscar esses. Ele vem buscar aqueles que praticam a fé verdadeira, genuína. Mas no estudo também eu quero finalizar falando a respeito dos comprometidos, irmãos. Aleluia. Seja um servo de Deus comprometido. Seja um servo de Deus cheio da graça do Senhor Jesus. Viva aquilo que Jesus ensinou. Amém? Quando eu leio no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 59, Jesus olha para a multidão assim, ele diz: sede vós perfeito, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. Você já pensou o que é que Deus espera de você? Lá no início da criação, no livro da Gênesis, Deus chamou Abraão, capítulo 17 de Gênesis, e ele diz a Abraão: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Deus nos fez perfeito. Deus nos fez santo. Deus nos fez puro. Aleluia. Sem manchas, sem mácula, sem maldade, sem hipocrisia, sem ganância, sem inveja, sem pecado. Aleluia. O inimigo, ele conseguiu, com as suas estratégias, ele conseguiu destruir a imagem e semelhança de Deus que foi implacado na criação. Quando Deus fez Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez foi dizer: façamos o homem, diante de Jesus e do Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O inimigo conseguiu apagar do ser humano a imagem e semelhança de Deus. Mas não se entristeça não, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos devolveu, aleluia, a imagem e a semelhança de Deus, quando nós cremos, quando nós exercemos uma fé genuína, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, quando nós somos comprometidos com o reino, com a sua palavra. Aleluia! Graças a Deus, nós recebemos de volta, igreja, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz lá na primeira epístola de João que Deus
através do sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou de todas as nossas iniquidades. Aleluia. Ele nos devolveu o direito que nós tínhamos adquirido e que perdemos por conta do pecado. O que é que Deus quer? O que é que Deus espera de mim e de você? Compromisso, comprometimento com o reino de Deus. Independente das circunstâncias, independente das crises, independente de qualquer coisa, este é o que está por dentro de tudo, envolvido em tudo. Me lembro uma vez uma ilustração que eu fiz numa pregação minha em cima do púlpito. Eu coloquei alguns copos de água, exatamente foram 3 copos de água, cheio. Num deles eu coloquei uma cápsula de Sonrisal fechada, encostada ao lado do copo. No segundo copo, eu abri a cápsula e coloquei o comprimido encostado, comprimido, né, se é que pode chamar de comprimido também, encostado no copo, no segundo copo. E o terceiro copo eu coloquei a cápsula dentro da água. Então, olhe bem, tem pessoas que estão igual ao primeiro copo, pertinho da igreja, mas fechado para Deus. Esse eu diria que seria o observador. Está ali o copo de água e a cápsula blindada, fechada do lado. É o observador. No segundo copo se encontrava o copo de água e a cápsula aberta, mas o comprimido fora da água. Esse é o envolvido. Está envolvido, está ali disposto, está fora da cápsula, envolvido. E o terceiro, aleluia, quando nós colocamos o comprimido dentro da água, foi aquela efervescência toda, aquela mistura. Amém? Depois você não conseguia mais separar. Esses são os comprometidos. Os comprometidos se envolvem, se misturam, sabem de tudo. Por isso que Pedro, num dos momentos mais cruciais, quando Deus pôs ele em prova através de Jesus, o seu filho, Jesus chama Pedro na hora que ele queria implantar a sua igreja, dar a Pedro o verdadeiro apostolado, ou o pastoreio. Ele pergunta a Pedro: Pedro, filho de Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro disse: eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama mais que todos esses? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu. Mas na tristeza de Pedro, ele falou com toda a convicção: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aleluia. Amém. Podemos dizer isso para Deus? Senhor, tu conhece o meu coração, tu conhece a minha mente, tu conhece o meu deitar, o meu levantar, tu conhece o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã, tu conhece o meu coração, tu sabes que eu te amo. Podemos dizer isso? Só os comprometidos podem agir dessa maneira. Louvado seja Deus. Este é o que está por dentro de tudo. Aleluia. Como é bom, irmãos, às vezes sofrer até perseguições por amor ao Evangelho. Não tem problema, não. Jesus falou lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados são aqueles que sofreram por causa do meu Evangelho. Quando vos injuriarem e vos perseguirem, dizendo tudo mal por causa do meu Evangelho. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Qualquer circunstância, irmãos, nós precisamos estar envolvidos.
Eu estou há cerca de 20 dias afastado do templo, mas envolvido no reino de Deus, envolvido na graça de Deus. E eu creio que toda a igreja está nesse mesmo nível. Aleluia. Por isso que no domingo de manhã eu estou ministrando, digamos, uma escola bíblica, um estudo para você, tá certo? Para afirmar cada vez mais a minha, a sua e a nossa fé. O que está pronto a pagar o preço de suas convicções. Amém? Você está preocupado com o coronavírus? Sim, admito que está, eu também estou. Somos humanos, fracos, carnais. Não somos deuses. Mas que a sua preocupação não vá além da sua fé, da sua confiança. Aleluia. Repito, que já disse aqui várias vezes, nós temos um Deus que nos garante vitórias, um Deus que tem promessas gloriosíssimas para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que vivem comprometidos com o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, nós queremos exemplificar essa divisão da lição com o comportamento da rainha Esther. Você conhece a história da rainha Esther? Uma mulher, porém uma grande mulher. Uma mulher pobre, não foi nem sequer criado com seus pais, criado com um parente, se não me engano, com um tio chamado Mardoqueu ou Mordecai, tá? E essa rainha Esther chegou ao nível, à posição de primeira dama da Pérsia. Ela foi esposa do rei da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Então, o que é que Deus viu no coração de Esther? Compromisso. Responsabilidade com o povo de Israel. Esther amou ao povo de Deus. Esther amou a igreja de Deus. Esther amou a nação israelita. Esther tinha compromisso com o reino de Deus. Como tinha compromisso o profeta Neemias, Deus espera de nós compromisso. Saiamos do pedestal da religiosidade. Eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha igreja. Eu tenho o meu líder eclesiástico. O que isso importa? Se você não tiver compromisso com Deus e com a sua palavra. O que importa a sua religião? O que importa o seu líder? O que importa a sua igreja? Não se esqueça, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em síntese, aqueles que são comprometidos com as verdades do Evangelho. Não me tenha por radical, não. Sou radical, não. De jeito nenhum. Eu sou conservador da palavra, eu sou conservador dos princípios bíblicos. Enfim, com tantas mudanças na esfera religiosa, Jesus deixou uma observação clara. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é irrevogável. Ela é inabalável. Eu creio que o autor da Epístola aos Hebreus, ele foi categórico quando ele comparou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como uma espada de gume, espada de dois gumes que corta de um lado e do outro, e disse, olha, ela vai até a divisão da alma e do espírito, até a divisão das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração.
Se apegue à palavra de Deus, se apegue aos ensinamentos da palavra de Deus, para que você crie no seu coração, na sua mente, compromisso definido com Deus e com o seu reino. Aleluia. Aleluia. A pessoa comprometida, ela tem também suas características, tá? E a primeira característica é exatamente convicção, fé inabalável. Ah, o pastor brigou comigo, você é da igreja. A sua fé está no pastor? A sua fé está na igreja, está na comunidade que você congrega? Lembre de Pedro, mais uma vez eu cito o nome de Pedro, que deixou exemplos maravilhosos para nós. Quando Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele ministrou um sermão duro, aleluia, né? Jesus disse, olha para escribas, fariseus, judeus e para os seus discípulos, ele disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e aquele que não comer da minha carne, e aquele que não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmos. Em outras palavras, não terá vida eterna. O pessoal, puxa, me disse, o senhor não está louco? Como é que a gente vai comer da sua carne? Como é que a gente vai beber do seu sangue? Mistério de Deus. Mistério de Deus. Ele estava se referindo à ceia do Senhor. E resultado, ele insistiu, porque os judeus queriam apedrejar, queriam matar, e ele insistiu na mensagem. Porque os judeus questionaram, puxa, olha, Moisés nos deu do maná que veio dos céus, e agora tu diz que tu és o pão. Ele disse, olha, Moisés lhe deu do maná que desceu do céu, os vossos pais comeram do maná que desceu do céu, mas pereceram, mas morreram. Porém, aquele que comer da minha carne terá vida eterna, terá vida em si mesmo, viverá para sempre. O povo não entendeu de tal maneira que a grande multidão abandonou Jesus. Os pastores conservadores dos nossos dias estão sendo desprezados por alguns. Aí Jesus vira para os 12, só ficaram os 12 apóstolos. Jesus vira para os 12 e faz uma pergunta, irmãos. Coragem de Jesus. E vocês? Não quereis também vocês me abandonar? Aí entra a atitude de um homem que tem convicção de fé. Nosso irmão Pedro, corajoso. Ele disse, não, Senhor. Para quem e para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Só tu tem palavra de vida eterna. Eu não encontro vida eterna na minha religião, na minha igreja, na minha convenção. Muito menos você não vai encontrar na sua religião, na sua igreja, no seu líder. Em Jesus está a vida eterna. Em Jesus está a solução para os nossos problemas. Em Jesus está a salvação para as nossas almas. Precisamos tão somente comprometimento com o reino de Deus. Amém? Aleluia. Esses, né? Eles são convictos da vossa fé em qualquer situação. Aleluia. A história nos conta, vou contar para vocês. A história nos conta sobre a vida do bispo de Esmirna, chamado Policarpo, e que esse bispo ele foi lançado na prisão para ser morto porque servia a Jesus. Policarpo tinha convicção de fé. E um determinado dia, as autoridades decidiram matar Policarpo. Porque ele não negava por nada o nome de Jesus. Ele não negava a fé viva em Jesus Cristo. Foi sentenciado à morte de Policarpo. E ele fez um pedido para que antes de morresse a sua família o visitasse. Chegou a sua esposa e uma filhinha pequena, criança. E
Quando eles viram chegar a família, eles pensaram que Policarpo ia ceder diante da família e vieram com as espadas e disseram: Policarpo, agora ou você nega o nome de Jesus, ou você morre agora. Policarpo começou a chorar e a sua filhinha pequena gritou em alta voz: papai, nega o nome de Jesus. Policarpo chorou terrivelmente. Aleluia. Aleluia. Chorou terrivelmente, mas foi morto sem negar o nome de Jesus. Mesmo diante daquela situação, irmãos, sua esposa, sua filhinha pequena, ele foi morto, mas não negou o nome de Jesus. Isso é comprometimento. Isso é comprometimento. Sejamos comprometidos com o reino de Deus, igreja. Seja comprometido com o reino de Deus. Você vai ver que os grandes problemas, os grandes obstáculos se tornarão minúsculos. Você vai ver que coronavírus, Covid-19, são café pequeno. Louvado seja Deus. A pessoa comprometida, ela tem convicção de fé. E essa convicção de fé não deve ser em qualquer coisa, em qualquer Deus, em qualquer nome, não. Essa convicção de fé tem que ser na pessoa de Jesus Cristo, porque foi Ele, mais ninguém, que deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos perdoar, para nos salvar, para nos levar para os céus. Estou finalizando. As pessoas comprometidas não fazem reivindicação para si mesmas. O seu negócio é agradar aquele que o recrutou. Nós fomos recrutados por Deus, por Jesus Cristo. E o nosso alvo maior tem que ser Deus. Aleluia. 2 Timóteo 2,4. Este era o compromisso de Esther. Botou a sua vida em jogo também. Porque nós não temos tempo para contar a história de Esther. Mas leia o livro dela, que é um livro muito pequeno, por sinal. Você vê que história linda. De fé, de convicção, determinação, compromisso. Ela deu a sua vida para salvar a nação de Israel. Neemias colocou sua vida em jogo para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir o templo de Jerusalém. Esses são os investimentos eternos, irmãos. Quanto à preocupação com coisas fúteis e passageiras, Jesus chega lá no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos, Mateus capítulo 24, ele olha para a grande estrutura do templo em Jerusalém, e ele diz: não veja tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não existe grandeza nesse mundo que não seja derrubada. Pedro lhe diz na sua carta, 3º capítulo, que o mundo que agora existe está reservado, entesourado para a destruição do fogo eterno. A nossa riqueza, ela é espiritual. Ela é sobrenatural. Jesus, ele diz que ele tem construído mansões eternas nos céus para nós. Aleluia. Leia Apocalipse capítulo 21. A pessoa comprometida não faz reivindicação, não está preocupada com o seu bem-estar, com seus bens materiais, com a sua fama, com a sua grandeza, com o seu glamour. As pessoas comprometidas estão preocupadas com o reino, estão investindo no reino de Deus. Jesus fez uma outra observação no Evangelho de Mateus.
Nós não temos tesouro nos céus, onde a ferrugem destrói, onde a traça corrói e aonde o ladrão rouba. Ajuntai tesouro nos céus. Aleluia. Aonde o ladrão não rouba, a traça não destrói, nem o ferrugem, ou nem a ferrugem corrói. Ajuntai tesouro nos céus, com as boas ações, com o nosso comprometimento na palavra de Deus. O último tópico: as pessoas comprometidas são altruístas. Aleluia. É alguém que pensa no bem-estar dos outros e não no seu. Você tem feito isso? Você tem pensado no bem-estar do seu irmãozinho de banco? Você tem pensado no bem-estar do seu vizinho? Você tem pensado no bem-estar de tantas vidas que agora estão sofrendo desemprego, fome, peste, mortes, destruição, sangue? Você está preocupado? Então a rainha Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as mulheres servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, que eu morra. Leia o livro de Esther. Meus queridos irmãos, o apelo que eu faço nessa manhã a todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, o apelo que eu faço é que você não seja um simples observador do rei. É que você não seja um simples envolvido no reino, mas que você seja um participante, comprometido. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Um abraço para a irmã Kelly, um abraço para a Júlia, sempre ouvindo aí a palavra incrível. Minha esposa não abusa de ouvir, não. Nosso vice-moderador, irmão Luan Lincoln, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que de perto e de longe estão que ouviram essa mensagem. Eu desejo tão somente que a graça de Deus venha a favor de vocês, em nome de Jesus. Nós desejamos que todas as sortes de bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso, venham sobre as vossas vidas, né? Mirela, Deus abençoe, Mirela, em nome de Jesus. Deus abençoe aí também a irmã Selma Mello. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Soleide, nossa secretária, louvado seja o nome de Jesus. Irmã Flávia Oliveira, Deus abençoe, Flávia. Geisa Barbosa, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa mensagem, tá certo? A todos vocês que participaram, que ouviram, eu desejo do profundo do meu coração que vocês sejam verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos orar? Não se esqueça, irmãos, eu venho falando já há dias, quando orar, ore por você, ore por sua casa, ore pela sua igreja, ore pela sua cidade, ore pela nossa Bahia, ore pelo Brasil e ore por todo o planeta Terra, principalmente por esses países em que o coronavírus tem sido mais agressivo. É doloroso, é lastimado. Estava orando essa manhã pela nossa Itália, pela Espanha, França, Estados Unidos, e Deus colocou algo no meu coração. Como se ele me dissesse: eu não estou dormindo, os meus olhos não estão fechados, eu estou contemplando. Ele sabe por que tudo isso está acontecendo. Nos compete simplesmente clamar, orar a Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Ore junto comigo. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor do universo. Tu és o Criador de tudo e de todas as coisas. Nas tuas mãos, ó Deus, está o planeta Terra. Nas tuas mãos está o universo. A tua palavra diz que na palma das tuas mãos, na concha da palma das tuas mãos, tu coloca todas as águas dos mares.
Com isso nós entendemos o tamanho da tua grandeza, do teu poder, meu Pai. Pai amado, te adoramos nesse momento, Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Te damos graças. Queremos, meu Deus, colocar nas tuas mãos a minha vida como cidadão, como esposo, como pai, como pessoa, como ministro do Evangelho. Te peço, eu sou carente, necessitado das tuas misericórdias. Te peço a tua bênção por minha família. Te peço a tua bênção por todos os meus familiares, toda a minha parentela. Eu te apresento, meu Deus, no nome de Jesus, aquelas pessoas mais vulneráveis, meu Deus, ao coronavírus. Todas as pessoas que estão envolvidas, meu Deus, na área da saúde, dos auxiliares aos médicos, meu Pai. Todos eles, Pai, cuida, protege, guarda-os, livra do mal em nome de Jesus. Deus, eu te peço a tua bênção pela nossa cidade, pela nossa Jequié. Te peço a tua bênção por todo o estado da Bahia, Senhor. Todo o estado da Bahia. Te peço a tua bênção, meu Deus, por todo o Brasil, todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros. Te peço a tua misericórdia pelas autoridades constituídas. Meu Deus, que vem repreender no poder do sangue de Jesus a politicagem que impera nesse momento tão crucial. Pai amado, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, meu Deus, às coisas espirituais. Deus, te peço a tua misericórdia, meu Deus, por todo o mundo, pelo mundo inteiro agora. Manifesta, Deus, a tua compaixão segundo a tua vontade sobre todos os países, principalmente os mais atingidos por esse vírus terrível. Estende as tuas mãos, eu coloco, ó Deus, de uma forma especial, meu Deus, o Hospital Prado Valadares, aqui bem pertinho da gente, seus profissionais, a diretoria, todos os enfermeiros. Deus, abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, a vida de Tailândia, de Tássia, de Brienne, pessoas que estão no nosso meio também, que são vulneráveis, mais vulneráveis, Deus. Protege com o sangue de Jesus. Pai, nós te louvamos e eu quero pedir uma bênção especial por todos aqueles, Deus, que acompanharam essa mensagem, que o teu Espírito aplique a tua palavra em cada coração, que a tua graça nos envolva. Permanece conosco, meu Deus, para sempre, eternamente. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amados, Deus abençoe abundantemente. Deus abençoe a todos. Todos vocês, todos que estão aqui nos acompanhando, sinta aí abraçado pelo pastor Paixão. Quero deixar um beijo no coração de todos, um beijo nosso santo, um beijo ungido para todos vocês em nome de Jesus. Todos, todos que acompanharam. Amém? E deixar aqui um aviso para a nossa igreja. Hoje, às 8h30, estaremos novamente ministrando mais uma live para a igreja, como se nós estivéssemos no culto. Você pode aproveitar e dentro da sua casa, conforme nós orientamos, né, estejam praticando o culto doméstico todos os dias sem faltar. Esteja obedecendo a determinação da nossa convenção, orando às 8 horas da manhã, orando às 14 horas e orando às 20 horas também, pela igreja, pela Bahia, pelo Brasil inteiro. Amém? Beijo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um bom dia, debaixo da graça e da proteção do Altíssimo.